Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, seja qual for a parte do dia que vocês me veem. Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez o seu canal Ponderando com Caju. Hoje nós vamos até que enfim terminar o tema Ponderando, ou melhor dizendo, o tema A Ponte de Vargas 4, que agora nós vamos lidar finalmente com as conclusões. Perdoem de uma certa forma, porque esse assunto é dos mais vastos que existem dentro da evolução da economia brasileira. Nós apenas tangenciamos, tocamos nos pontos muito pequenos dele, porque a sua extensão, a sua importância que ele tem para o país são muito maiores, mas muito maiores mesmo. Isso demandaria talvez horas de programa, mas isso seria inviável. Então, agora eu vou fechar com as conclusões de tudo que nós já estudamos nas diversas exposições que foram feitas, nas 3 anteriores. E as conclusões vão ser as seguintes. Primeira coisa, eu havia afirmado que Estado e mercado não é uma coisa ou outra. Um não é inimigo do outro. Pelo contrário, um colabora e pode ajudar o outro. E quando esse Estado Vargas, quando essa era Vargas, que vai durar muito tempo, porque ela vai inspirar outros governos para frente, e não somente vai existir nesse período, essa era Vargas ela é essencial realmente, porque nós temos agora que ver que esse planejamento que vai ser feito, ele reforça a capacidade do mercado da seguinte maneira. Por exemplo, o Brasil, não tinha nenhuma indústria automobilística com fábricas aqui dentro para produzir automóveis, produzir e fabricar automóveis. O máximo que nós tínhamos era peças que descarregavam no Porto de Santos e depois isto ia para oficinas em São Paulo, uma oficina no Planalto, e daí se montavam os automóveis a partir das peças que chegavam de importação. Quem fazia isso, quem inaugurou uma oficina assim, no Brasil foi em 1925, a GM. A GM fez isto. Mas a fábrica não existia. Mas como é que você vai fazer uma fábrica de automóveis num país que não tem produção nem sequer de gasolina, nem sequer de óleo diesel, que não tem sequer produção de chapas de aço para fazer não somente as chapas dos automóveis, quanto também dos caminhões, quanto também ter aquele aço para usinar os motores. Então veja, mesmo não tendo uma fabricação de automóveis no país, isso estar ausente, e isso ser uma decisão espontânea, não havia condições de ser executado, porque nós não tínhamos esse alicerce industrial feito aqui dentro. Então, no instante em que você inaugura a primeira grande refinaria de petróleo do país, em 1954, no segundo governo Vargas, você está abrindo caminho para que essa indústria automobilística possa se instalar. Porque senão ela não tem condições. E além de você ter essas refinarias, essa refinaria vai produzir o quê? Vai refinar a gasolina, vai produzir asfalto, porque você vai precisar também de estradas asfaltadas para esses automóveis e esses caminhões circularem. Então vejam que daí a concepção do planejamento, da necessidade do petróleo e do refino do petróleo, que era uma coisa pensada e planificada, vai combinar com as necessidades da indústria automobilística em se instalar. Então, na verdade, esse Estado ele vai criar as condições para que essa indústria automobilística se instale no país
e num ramo em que as taxas de lucro e a rentabilidade vai ser muito mais alta. Já, por sua vez, as refinarias de petróleo, a refinaria de petróleo naquela época, ela vai ter uma rentabilidade bem menor, porque se trata de um mega investimento de alto risco, tecnologia muito avançada, fora do alcance dos capitais privados, porém bancada pelo Estado. Então é nesse sentido que você não tem Estado ou mercado, planejamento do Estado ou o mercado de outro lado. Você tem Estado e mercado. Porque essa visão sempre se colocou como se Estado e mercado fossem realmente inimigos, adversários, e não são. Na verdade, um pode reforçar o outro. E daí sim, o país se transforma. Porque se dependesse exclusivamente do mercado, o Brasil teria continuado a ser uma grande fazenda. Porque o lucro que se auferia era dessas grandes fazendas que produziam produtos primários para serem exportados. Então você não iria sair, porque esse mercado era dado por esses grandes fazendeiros. E a indústria leve, na verdade, era um subproduto, digamos, desse modelo agrário exportador de produtos primários. Ótimo. Então, fechamos a nossa primeira conclusão aqui. Segunda, para mostrar o planejamento. Por exemplo, o caso Klabin. A Klabin é atualmente a maior usina de produção de papel e celulose do país e da América Latina. Continua sendo. Ela foi feita também nesse governo Vargas, porque Vargas não, nos estudos que foram feitos, era melhor que essa usina de papel ela fosse feita por particulares e não propriamente o Estado que se intrometesse para fazer. Então o que aconteceu? Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho daqueles tempos, foi chamado por Vargas para conversar com ele para ver se ele não queria bancar esse setor de papel, porque o Brasil era quase que inteiramente dependente dessas exportações, dessas importações de papel. O Assis Chateaubriand disse: olha, presidente, eu não gosto de fazer papel, eu gosto de fazer notícia. Mas eu vou indicar para você, para o senhor, duas pessoas que podem fazer isso. Que era o Israel Klabin e o Horácio Laffer. Eram primos e que eram profundos estudiosos dessa questão do papel. E eles foram lá falar com o presidente Vargas. Mas eles estavam muito reticentes, eles não queriam fazer esse investimento porque eles sabiam do risco que isso implicava. O que o presidente fez? Ofereceu condições irrecusáveis para os dois primos iniciarem esse investimento com apoio financeiro do Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil teve um papel excelente e decisivo nesse caso. Diante daquelas condições irrecusáveis, os dois, Horácio Laffer e o Klabin, eles aceitam. E 5 anos depois, ficou pronta a Klabin na região do Rio Tibagi, no Paraná, como a maior fábrica de papel e celulose daquela época e continua sendo até hoje. Uma empresa particular feita com o apoio e o financiamento estatal. Isso é o quê? É um planejamento que vai rompendo caminhos e o país vai saindo do atraso, da pobreza,
vai saindo daquela ignorância profunda ligada ao meio rural. Então, isso para mostrar para vocês a importância de se planejar. E, afinal, quem não tem um plano definido para o país, no que eu estudei até agora, não vai a lugar nenhum. Não vai mesmo. Seja qual for o governo. Porque, dado a complexidade, dado as necessidades que vão se modificando, a presença estatal ela é muito importante, sem dispensar o papel do mercado. Os dois podem dialogar. E não um é inimigo do outro. A última questão é a questão da poupança forçada. De onde é que vinha o recurso para isso? O recurso vinha dos impostos indiretos, que eram cobrados sobre a mercadoria. Porque mesmo que esse imposto tornasse as mercadorias mais caras, era a maneira pela qual você distribuía esse sacrifício por toda a população, você abastecia os cofres do orçamento e você poderia ter esses grandes projetos transformadores de uma nação e que vão proporcionar uma perspectiva de vida melhor para todos, evidentemente, com muito trabalho que vai exigir de cada um, porque, afinal das contas, se a gente for pensar, todos os recursos vêm do povo, vêm do trabalho. Tudo vem dali. A questão é como que você vai direcionar, como que você vai romper as dificuldades, como que você vai pensar a longo prazo. Nesse sentido, esse planejamento ele é essencial até hoje. E essa poupança forçada é exatamente essa poupança que se transforma nesse investimento. O P que se transforma em I. O I é a Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Eletrobras, as hidrelétricas, as refinarias, as siderúrgicas. Tudo isso sendo conduzido. É claro que muitos industriais olharam com maus olhos isso aí, porque acharam que a interferência do Estado era excessiva. Não. O Estado estava vendo, junto inclusive com outros empresários que eram favoráveis, que era preciso romper esse atraso. Um desses empresários famosos, que era a favor dessa planificação, um homem muito culto, que fez até uma grande obra de economia brasileira, chamada História Econômica do Brasil. Esse empresário se chamava Roberto Cochrane Simonsen, de um engenheiro e de uma excelente formação que permitiu que ele enxergasse e também participasse dessa construção como um apoiador. Mas também tinham aqueles que não enxergavam, que viam somente de hoje para amanhã. Não enxergavam o que poderia ser esse desenvolvimento no longo prazo. Ora, e outra também, para nós fechar o assunto, né, de vez, a questão da energia elétrica. Até, por exemplo, os anos 30, até chegar da primeira grande hidrelétrica brasileira, existiam as pequenas hidrelétricas, as pequenas geradoras de eletricidade, mas elas eram locais, eram para fábricas, eram pequenas unidades, então eram pequenas unidades geradoras. Então, um processo de industrialização mais intenso iria necessitar de geração de energia elétrica em grande quantidade. E daí, quando você produz essa geração de energia elétrica em grande quantidade, você reduz o custo dela. É evidente, daí, isso vai aparecer, isso é pago, lógico, né, como eu tinha dito, nos impostos, mas daí os trabalhadores brasileiros vão ver o país se transformando. Eles vão ver isso. Vão morar daí em cidades, vão poder morar numa rua que vai ser asfaltada, não vai ser uma rua que ele vai enterrar a perna até o joelho de barro.
vão ter conduções, vai ter o ônibus, você vai ter depois as vantagens da lei, que é aí que surge o salário mínimo, a carteira assinada, as férias, que eram inexistentes praticamente, a previdência social, para ele chegar na velhice e ainda ter algo com que se defender. E não se esqueça que, é claro, essas coisas daí, elas não foram meramente um presente do presidente Vargas, não. Porque já tinha existido, já antes dessa consolidação das leis do trabalho, muitas lutas dos trabalhadores, muitas, lutas das mais abnegadas, lutando por redução de jornada de trabalho, proibição do trabalho de menores, diminuição da jornada de trabalho para as mulheres. As mulheres, por exemplo, eram muitíssimo sacrificadas nas tecelagens e nas confecções, com cargas de trabalho que passavam de 12 horas, de chegar na fábrica ao raiar do dia e sair 8, 9 horas da noite. Então, tudo isso é um Brasil moderno. Tudo isso é um Brasil refletido. E agora sim, para dar o ponto final, eu posso dizer a vocês que essa capacidade de refletir, de ser capaz de entender o que se passa e determinar as diretrizes através de planos muito bem feitos, que não quer dizer que isso seja a perfeição, vai ter os seus defeitos, em verdade promove o desenvolvimento do país e o fortalecimento desse mercado. Meus queridos e minhas queridas, finalmente nós chegamos à conclusão da Ponte de Vargas, que é esse quarto vídeo. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo. Não pensem que esse assunto foi esgotado. Eu apenas toquei muito suavemente nele. Quem gostou, por favor, dê o seu like e nós vamos continuar com esse nosso solitário trabalho. Muito obrigado e até outra ocasião.